Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A visão meramente fisiológica do ser humano muito raras vezes conduz ao equilíbrio da funcionalidade do corpo doente. A ignorada contribuição oferecida pelo Espiritismo a partir da extraordinária pesquisa conduzida por Allan Kardec de 1855 a 1869 tem substancial conteúdo para provocar uma reflexão mais precisa e objetiva naqueles que efetivamente se preocupam com a cura dos seus pacientes. No número de fevereiro de 1867 da Revista Espírita, pode ser encontrada na seção Dissertações Espíritas a mensagem assinada pelo espírito de um médico chamado Dr. Morel Lavallée. Sempre oportuno lembrar a observação feita por Allan Kardec num de seus artigos falando sobre a visão propiciada pelo Espiritismo, onde diz que a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos, vem simplesmente provar a estes últimos que há coisas que eles não sabem e os convidar a estudá-las, que a natureza tem recursos que eles ignoram. Notadamente na atualidade em que se observa a proliferação de trabalhos nessa área, como que tentando socorrer aos desventurados do caminho macerados pelos sofrimentos físicos e morais. Mas vamos ao texto psicografado em Paris, na reunião de 25 de outubro de 1866, através do médium Sr. Delien. Que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes 3 princípios acarretaria necessariamente o aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito faltar ou não puder funcionar, não podendo o imaterial agir diretamente sobre a matéria, poderá haver alguma coisa no gênero do cretino ou do idiota, mas jamais um ser inteligente. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo vida animal e não um espírito encarnado. Se, pois, temos 3 princípios em presença, esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles a harmonia perfeita ou o desacordo parcial. Se a doença ou desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será preciso uma modificação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença proceder do espírito, não se poderia empregar para combater outra coisa, senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e pode mesmo dizer-se que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas da desordem por meios diversos, para obter a cura. Ora, que fazem geralmente os médicos? Cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque, sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta. E, se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruireis o efeito, mas, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando cessarem os cuidados, até que se percebam que é preciso levar alhures à atenção
eliminando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença proceder da mente, do espírito, o perispírito e o corpo postos sob sua dependência serão entravados em sua função, e nem é cuidando de um nem de outro que se fará desaparecer a causa. Não é, pois, vestindo a camisa de força num louco, ou lhe dando pílulas ou duchas, que se conseguirá repô-lo no estado normal. Apenas acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão seus acessos, mas não destruirão o germe, senão combatendo por seus semelhantes, fazendo homeopatia espiritual e fluidicamente como se faz materialmente, dando ao doente pela prece uma dose infinitesimal de paciência, de calma, de resignação conforme o caso, como se lhe dá uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito. Para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. Uma pesquisa criteriosa na coleção da publicação fundada e mantida por Allan Kardec entre 1858 e sua morte em 31 de março de 1869, denominada Revista Espírita, revela aspectos importantes e reveladores, nem sempre encontrados nas chamadas obras básicas sobre esta revolucionária visão oferecida pelo Dr. Morel. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.